com saúde, seguindo nesse esquema aqui. Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Vamos continuar aqui o dia de hoje. Um texto de Justice in Taxation, do Tyler Lefebvre, que fala da importância da interdisciplinariedade das questões morais, das questões práticas, para instituir um sistema tributário eventualmente mais justo. Bom, botei o chapéu aqui porque estava com um tufo de cabelo, que eu percebi no último vídeo, estava me incomodando bastante, mas superado esse ponto, vamos primeiro fazer uma breve introdução do que esse texto primeiramente abordou, que foi no sentido de falar das teorias liberais, das teorias utilitárias, enfim, ele fez um contraponto daquelas teorias empíricas das teorias contratualistas, né? As teorias contratualistas, libertarianismo, liberalismo, até o marxismo, e colocando como contraponto o utilitarismo de Jeremy Bentham. Então, ficou explanando que era, o que significava, quais eram os direitos considerados, principalmente por cada filosofia, teoria, enfim. Mas fato que interessa, isso, o capítulo 1, o capítulo 2 foi puramente exposição, contextualização, até chegar no capítulo 3, moralidade e tributação. Esse sim é o filé do texto, é onde devemos gastar nossas energias, né? Porque se ficar fazendo resuminho de tudo ao mesmo tempo não vai dar certo. Eu vou ler uma coisa por mês, e não é esse o objetivo aqui. Então, moralidade e tributação começa tentando colocar veja bem, calma aí, vamos harmonizar, né? Que o debate em relação às teorias morais, ainda que eu poste, é esse o tufo, esse aqui, ainda não deu certo. Ainda que as teorias morais muitas vezes se contraponham, muitas das vezes elas têm algum ponto em comum. E a partir desse ponto em comum, que aí sim que o debate pode ser frutífero. Porque senão, se ficar um batendo no outro, convenhamos que não chegamos a lugar nenhum, a não ser frases lacradoras de cada lado, tentando cada vez mais impor as suas visões sobre igualdade, sobre o mundo, sobre liberdade, direitos de propriedade. Basicamente, né, ele vai apresentar aqui agora os objetivos de uma tributação, os principais objetivos de uma tributação, e em cada um deles vai dizer como cada teoria se relaciona. E eu achei bastante interessante, porque ele basicamente dividiu em libertários, liberais igualitários, né, e utilitários, né? E são, para cada objetivo da tributação, cada teoria dessa vai fazer uma pergunta, a primeira pergunta que vai direcionar mais ou menos o objetivo de tributação para o mesmo objetivo, mas para cada teoria. Então, principais objetivos: aumento da arrecadação, talvez o mais óbvio, o menos controverso, redistribuição de riqueza, dos recursos, do poder, e o terceiro é influenciar o comportamento humano, né? Pode já ver que existem algumas influências da psicologia, dessa questão que leva as pessoas a consumirem ou não, né? Então, a gente vê já que o texto trata um pouquinho dessa interdisciplinariedade, né? Então, primeiro objetivo, aumento de receita, como eu disse, menos controverso de todos, né? Mas existe, apesar de ser incontroverso, que seja um objetivo, existe oposições sobre onde o gasto, a receita vai aumentar, mas, em contrapartida, vai servir de fonte, vai financiar que tipo de recursos? Saúde, educação, segurança, no sistema judiciário, serviços de emergência, né? Então, existe essa questão, a discussão vai recair sobre aonde vai ser aplicado esse aumento da arrecadação. Não sobre o aumento da arrecadação, que é um objetivo unívoco, mas a questão de onde será aplicado os recursos, esse sim vai ser uma questão de debate, né? Teorias morais não apenas definem os níveis permitidos da despesa,
mas também fornecem uma estrutura para o seu financiamento, né? Como aqui eu vou expor, cada teoria vai tentar dizer, basicamente, vai ter imposto progressivo, vai haver redistribuição de renda, transferência, vai haver o que vai ser para o que vai originar, né, com esse aumento de arrecadação, né? E aí são desenhadas estruturas para isso. Então, o libertarianismo, o que pensa do aumento de receita? Basicamente, os libertários são os que são a favor da propriedade privada a todo custo. Para eles é um dos maiores bens de direitos em si considerados, é a questão da propriedade privada. Então, eles terão um comportamento mais hostil para o aumento de receitas por impostos, né? Porque tem esse seu modelo já desenvolvido. No entanto, algumas áreas, né, eles vão se a favor de impostos. Quais, por exemplo? A segurança e talvez um sistema judiciário forte. Por quê? Porque a segurança vai garantir que não haja interferência no direito do próximo, e o sistema judiciário vai garantir as obrigações contratuais, né? Então, basicamente, a segurança contribui para a garantia, para uma segurança, uma propriedade privada, e também o sistema judiciário bastante eficiente, né, robusto, influencia no cumprimento dos direitos contratuais em eventual lide que deve ser sanada. Agora, para os libertários, para os liberais, sobretudo os pro-hausianos, o aumento da arrecadação vai vir acompanhado da seguinte pergunta, né? O imposto, né, combinado, lógico, com as despesas relacionadas, vai beneficiar a pessoa que vai estar em pior situação na sociedade? Porque a gente sabe que no modelo gaussiano a desigualdade é permitida, mas desde que ela promova uma situação que melhore a vida de alguém, entendeu? Então, não é uma desigualdade pura e simples que vai apenas favorecer uma riqueza arbitrária. Não, essa riqueza tem que se justificar, essa desigualdade vai se justificar numa diferença positiva para as pessoas que têm menor renda. E o utilitarismo, basicamente, ele sempre vai perguntar: esse aumento de arrecadação, né, e essa despesa vai aumentar o bem-estar social? Vai aumentar o bem geral? Se sim, tributa, né? Então, e agora passando para o próximo objetivo, que é a redistribuição de riqueza e, consequentemente, do poder. Os libertários geralmente vão se opor a essa redistribuição por meio de uso de impostos, né? Se lembrar que os libertários são aqueles que são favoráveis àquela questão da tradição dos bens, se ocorreu de forma justa, né, uma estrutura histórica, se ocorreu de forma justa, então nada tem problema. Por outro lado, né, eles vão ser a favor de uma redistribuição, sim, quando houver injustiças. Então, essa redistribuição pode promover, né, um equilíbrio, por exemplo, se algum bem foi tomado injustamente no passado, né? Por exemplo, o cercamento dos campos, se quem teve a sua propriedade, né, tomada, provavelmente teria o direito de reivindicar do atual pedaço, porque ele não teve uma tradição justa do seu bem, né? Então ele leva em conta essa questão da redistribuição histórica, né? Os liberais igualitários vão apoiar a ampla redistribuição. Isso é bastante condizente com a sua visão de equidade, que pressupõe que deva haver uma justiça, e essa justiça não deve ser proveniente, né, e as injustiças devem ser ceifadas caso elas sejam provenientes de algum talento ou de alguma sorte, né? Por exemplo, herança. Serão os liberais igualitários serão muito a favor de uma taxação forte sobre a herança, né? Que pode diminuir, apesar de muitas das vezes se mostrar ineficientes impostos sobre herança, eles têm o seu papel, sim, para
para redistribuição de renda, né? Então, vai muito ligado com essa questão da igualdade de oportunidades, né? Vamos tirar um pouquinho daqui para dar oportunidade para quem precisa, né? O que os libertários, né, e os liberais clássicos iriam se opor de forma frontal. E os utilitaristas vão apoiar a redistribuição, né, de riqueza desde que aumente o bem-estar. Isso sempre será a resposta, né? Isso aqui é importante essa consideração, porque eles seguem aquele princípio econômico da diminuição marginal da utilidade. Eu falei no vídeo passado de utilidade, mas não custa falar de novo. E tem uma observação bem elucidativa sobre isso, que o aumento de R$1, né, um aumento de R$1 na renda de algum pobre pode aumentar em muito mais a felicidade do que se houvesse uma diminuição de R$1 na felicidade de um rico. Então, para você ver a importância que R$1 vai dar para o pobre e a importância que o rico vai dar para R$1, né? Então, vai muito com essa questão de utilidade. Então, se tirar um pouco do rico, né, e dar para os pobres, vai melhorar o benefício geral, porque a utilidade do rico vai diminuir muito pouco. Pelo contrário, por outro lado, a utilidade do pobre vai aumentar muito. Então, esse saldo, essa diferença é que vai ser contemplada pelo utilitarismo, que vão apoiar sim a redistribuição de riquezas por esse ponto. Né? Vai deixar o ambiente com maior bem-estar. E aqui uma observação, que o governo pode conseguir uma distribuição de recursos mais igualitária, bem como por outros meios, por meio de impostos e por outros meios, como controle do aluguel, que dá exemplo, educação, saúde pública. Mas para teorias morais que aceitem a validade da redistribuição econômica, usar impostos progressivos, e aí sim vai ser útil para a redistribuição de renda, podem ser mais úteis que esses outros meios, que é a saúde e educação, enfim, questões de provisão de bens públicos, né? Porque os impostos, essas ações vão contribuir para garantir o mínimo existencial, mas será que vão ajudar na redistribuição da riqueza? É uma coisa a se considerar. Por último, o objetivo da tributação, o influenciar o comportamento. Ele não fala explicitamente em extrafiscalidade, mas é o que é do exemplo que ele dá. Ele dá um exemplo de aumentar o imposto sobre uma bebida adocicada. Isso é para influenciar o consumo de bebidas que podem gerar diabetes, obesidade, né? Então, o que cada um pensa? O libertário é totalmente contra, porque eles aprovam esses tipos de obstáculos, né? Porque consideram até escolhas paternalistas. Por que o imposto vai ser aumentado com esse pensamento do governo que pode fazer melhor para mim, né? Uma escolha alheia vai ser melhor do que a minha própria escolha? Essa que é a questão que os libertários impõem. Por outro lado, os liberais têm uma visão mais ampla, né, sobre essa questão das escolhas. Não é questão de colocar obstáculos, no caso, essa questão de aumentar o imposto, mas tem que considerar a questão de disponibilidade de escolhas, tem que ter disponibilidade de escolhas, né? Bom, e os liberais rawlsianos, eles não vão ter essa objeção para alguns impostos, né, se influenciarem o comportamento, desde que sejam condizentes com as visões igualitárias, desde liberais, e desde que contribuam para uma distribuição de riqueza mais equitativa, né? E os utilitaristas, como sempre, os sem graça, eles sempre vão ficar na mesma, e nenhum problema, desde que esses impostos extras fiscais aumentem a utilidade, o bem-estar. No caso, se esses impostos, né, sobre a bebida adocicada diminuírem, né, a quantidade de pacientes em obesidade mórbida que utilizam a saúde pública e assim seria gerada menos despesas, ótimo. Além do imposto ter aumentado, né, a arrecadação, diminuiu as despesas com hospitais públicos. Mas, por exemplo, por outro lado, se botasse no papel lá, na ponta do lápis, que essa arrecadação, beleza, iria aumentar, só que o aumento desse imposto iria fazer com que a bebida, o consumo dessa bebida fosse reduzido muito, 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 muito. E a produção dessa bebida adocicada ia diminuir muito e até não ser produzido mais. E não ter mais o que tributar.
Então, por esse lado, ia ter uma perda na utilidade, né? Aí tem que ver o que no papel dos utilitaristas, o que valeria mais a pena, né? E aí mais algumas considerações sobre moralidade, que colocam em outro capítulo só sobre isso, que na realidade a moralidade elas fixam os objetivos que justificam, que legitimam a tributação, né? Mas se a moralidade não vier acompanhada de um discurso prático, de nada vai adiantar. Ele coloca um exemplo de um advogado que, na realidade, no do seu planejamento tributário, ele vai ter considerações exclusivamente sobre o sistema, sobre as normas, e para atingir os objetivos do cliente, e dificilmente ele vai considerar questões morais, né? Talvez em última análise, mas em primeiro lugar vai ter que considerar as questões ali de achar uma brecha na lei, ou até mesmo de tentar garantir um tributo mais justo, né, um pagamento mais justo, enfim, é isso que ele vai considerar. Então, esses filósofos morais, eles contribuem para elucidar, propor ideais morais e políticos, mas até hoje se mostraram pouco dispostos ou incapazes de preencher a lacuna entre os ideais morais e a política tributária do mundo real. É isso, fica muito na filosofia e esquece da prática. E aí, quando esquece da prática, realmente o discurso perde um pouco da força, né? Até mesmo porque os contadores, advogados, economistas têm uma visão muito mais objetiva e pragmática do sistema tributário, né? Então, o contraponto disso, né, é que, se por um lado os filósofos morais não têm essa visão muito prática, os economistas, contadores, advogados, eles deveriam ter pelo menos uma veia para tentar promover essas ideias de justiça, né, e cair um pouquinho mais sobre a filosofia para ter esses conceitos, né, deixar os impostos com um cunho mais moral, aumentar a sofisticação, né, dessas características morais dos tributos. Último capítulo, não vou entrar em minúcias de cada um deles, fala sobre a ciência de tributação, né, porque ele, como nesse capítulo último ele falou que as teorias morais geralmente não fornecem conclusões úteis sem que considerações sobre as ciências naturais e sociais, por exemplo, direito, sociologia, economia, psicologia. Ele vem nesse capítulo trazendo em cada uma dessas ciências qual é a contribuição que pode dar. Por exemplo, a economia pode diminuir a irracionalidade das políticas tributárias, a psicologia pode ajudar a entender o comportamento humano e assim possibilitar uma tributação diferenciada para dependendo da conduta que você quer estimular. Sociologia faz com que o seu sistema tributário não esteja alheio à realidade, né, do presente momento e tentar equilibrar um pouquinho mais as coisas. A economia, já falei, o direito, né, nem se fala, ter uma legislação um pouco menos complexa, atender um pouco, dar um ganho de bem-estar para o contribuinte na hora de declarar. Bom, é isso, não estar alheio, né? A moral tem que estar conectada a todas essas outras ciências para justamente aumentar o debate, aumentar a questão, a interação, unir essa questão prática, pragmática das ciências naturais e sociais, das questões ontológicas da moral, né? Então, mais uma leitura para conta, né? E é isso.